começa contando pra gente, assim, quando que foi o seu diagnóstico, né? E como que você descobriu, o que que você estava sentindo. Em 2007, eu tive uma dor lombar muito forte. Na época, meu filho estava com 1 ano e meio, eu amamentava ele, e eu comecei a ter febre. Quando eu cheguei no hospital, a médica foi examinar, e que ela tocou meu rim, ela falou, olha, é alguma coisa renal, vou pedir alguns exames. Eu fiz alguns exames de sangue, e ela falou, olha, você está com uma infecção muito séria, e você vai ter que ficar internada. Nesse processo, eu fiquei 15 dias no hospital, e não descobriam o que eu tinha. Só me falavam que a infecção estava aumentando. E aí, um dia eu falei, eu vou embora. Se não está melhorando, meu filho longe de mim, ele ia me visitar, eu vou embora. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a febre voltou, porque até então a febre tinha cessado. A febre voltou, as dores voltaram, e nisso, em período de 15 dias, eu engordei, parecia que a minha barriga parecia que eu estava grávida de 7 meses, assim. Fui para um outro hospital, chegando lá, refizeram os exames e falaram, olha, internação, seu caso é sério, a sua barriga está assim porque você teve ascite, né, que é barriga d'água, enfim, complicações, e não descobriam o motivo dessas complicações. Minha situação foi piorando, foi acometendo outros órgãos, tive derrame pleural, derrame pericárdico, fiquei impossibilitada de levantar da cama, minha frequência cardíaca não passava de 40. Eles liberaram, inclusive, a visita do meu filho de 1 ano e meio, porque até então eu não sabia, né, mas eles já tinham comunicado à minha família que não tinha mais o que fazer. Durante essas 2 internações, cerca de mais ou menos uns 3 meses. Naquela época eu tinha 23 anos. O papo do hospital era que uma menina de 23 anos ia perder a vida, porque não tinha mais o que ser feito. Durante esse processo, eu fui melhorando, melhorei, fui para casa com home care, né, tomando medicamento em casa. O primeiro médico que eu procurei, mostrei o meu prontuário. Ele falou, olha, o seu caso é lúpus e não tem o que fazer. Como veio a primeira crise, as suas crises vão ser sempre assim e cada vez pior, até você perder a vida. Eu sobrevivia, eu não vivia, eu sobrevivia. Minha vida era conseguir respirar um pouquinho mais para esperar o próximo ciclo de medicamento no hospital. E hoje não, hoje eu vivo. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui impactada, que eu comecei a te seguir, comecei a acompanhar a jornada, eu gravei um áudio na frente do espelho, sentada, porque eu não conseguia ficar em pé, de tanta dor. Eu gravei só para mim, agradecendo, me imaginando curada. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só gravei um vídeo. Eu sou feliz. Eu tenho as minhas células saudáveis. O meu corpo funciona bem. Eu estou muito feliz porque hoje eu andei. Eu fiz a caminhada com o meu cachorro. Eu brinquei com o meu filho. E todas as noites eu colocava esse áudio. Eu ia dormir, colocava um fone e ficava me ouvindo, seguindo as suas orientações. E eu falei, bom, eu não consigo ir até uma academia, inclusive por conta das minhas crises convulsivas, nem era recomendável eu sair sozinha para dar uma volta com o cachorro. E aí eu encontrei o Léo, vinha 2 vezes por semana na minha casa, e eu falei para ele, olha, me trouxe um monte de equipamento, eu falei, olha, eu acho que eu não vou conseguir usar nada disso ainda, porque muitos dias eu sinto tanta dor e eu sinto tanta fraqueza que eu não consigo nem levantar meus braços mesmo. Ele foi me ajudando também nas atividades, né? Fui conseguindo pegar cada vez mais peso, não conseguia fazer os agachamentos, depois comecei a fazer. Eu tinha enxaqueca regular, assim, eu já convivia com isso. E aí, isso tudo começou a melhorar. Eu falei, nossa, se com amostra grátis eu já tô dessa forma, imagina se eu entender melhor esse programa. Eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida. Hoje, eu não mais nenhum medicamento. Os médicos falavam que seria impossível. O meu quadro específico era um quadro bem complicado e até os médicos mesmo não conseguem entender a minha recuperação.
Os primeiros resultados, eu comecei em mais ou menos uns 15 dias, já diminuiu a frequência que eu estava tendo crises convulsivas, mas aí foi passando o tempo, eu com alimentação, atividade, foi progredindo, até um dia que eu levantei da cama, eu lembro que o Léo, o personal, tinha mandado mensagem, ó, cheguei. E eu, quando eu saía da cama, eu já saía com dor, né? Então eu já estava habituada. A dor fazia parte de mim. E aí, quando eu fui levantar da cama, eu falei, gente, tipo, tem alguma coisa estranha. Eu comecei a perceber algo estranho, só que eu não sabia o que que era. Aí eu comecei a movimentar minhas mãos, as minhas pernas. Eu falei, gente, eu não tô sentindo dor. Tem alguma coisa que aconteceu? Eu não tô sentindo dor. Já desde 2007 eu sinto dores, sempre. Falei, o que está acontecendo? Eu tomava mais de 40 comprimidos por dia, desde maio de 2022. Eu nunca mais, de junho, né? Que foi quando eu comecei a ter contato com o seu conteúdo. Desde junho de 2022, eu nunca mais fui internada. Veio agora na minha mente uma frase que eu gosto bastante. Quanto mais próximo, quanto mais escuro está a noite, mais próximo está o amanhecer, o alvorecer. Então, assim, não importa o que vocês estão passando, é uma fase. Acreditem e visualizem o final, como vocês querem estar, como vocês desejam estar, e façam movimentos para ir até o que vocês desejam. Porque nada, 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 nada é impossível se você tiver fé. Nada é impossível para aquele que crê. Está na mão de vocês. Não duvidem, acreditem no projeto, acreditem, se dediquem, tenham firmeza, tenham fé e sigam em frente, que vocês vão conseguir, assim como eu consegui. É uma frase que você usou, se alguém conseguiu, eu também consigo. E isso eu tenho anotado no meu caderno. Se alguém conseguiu, eu também consigo. Isso. E é isso que eu deixo para gratidão, gratidão mesmo.